Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Amém. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. Obrigado por nos receber uma vez mais em tua casa para o aprendizado da Palavra de Deus. A paraxá desta semana, Ki Teitzei, está no livro de Deuteronômio, capítulo 21, verso 10, a Deuteronômio, capítulo 25, verso 19. A paraxá inicia falando de guerra e finaliza em suas palavras igualmente falando de guerra. Em Deuteronômio capítulo 21, verso 10, temos escrito: quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deves levares os prisioneiros. Em Deuteronômio capítulo 25, no findar da porção desta semana, versos 17 a 19, assim diz: lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afatigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Amaleque foi neto de Esaú. E bem sabemos pelos relatos da Torá a história de Jacó e Esaú já desde o ventre de sua mãe. Amaleque, que significa belicoso, que significa povo errante, é citado em Êxodo capítulo 17, guerreando contra os israelitas, atacando os filhos de Israel. Nessa porção, se nos diz que Amaleque não temia a Deus. Amaleque segue em contenda contínua contra todos aqueles que buscam servir ao eterno Criador. Apagar a memória de Amaleque é algo que é requerido de cada um de nós. Servir a Amaleque foca servir a si, pensar em si, fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade e não segundo as diretrizes ou o caminho definido pelo Eterno. Essa paraxá fala de respeito aos outros. Esta paraxá fala do significado de temer a Deus. A Escritura diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Focar em Amaleque, portanto, em nossas vidas, é o mesmo que dar espaço a nosso próprio egoísmo, a nossa própria concupiscência. O povo de Israel reclamava do maná como se o maná fosse nada no tempo em que viveram no deserto. O que não temos se torna algo em nossas mentes, e o que temos se torna nada diante dos nossos olhos. Quando entra Amaleque na vida de uma pessoa, as coisas, não somente na teoria, mas na prática, se tornam fáceis. Você não precisa mais se preocupar com o que Deus requer da sua vida para a santidade. Não há necessidade de se preocupar com o temor de Deus.
Não há necessidade de se preocupar com santificação, não há necessidade de se preocupar com o próximo. No entanto, Yeshua, nosso Mashiach, ele diz: ama a Deus e ama ao próximo. Tenha respeito pelo próximo, tenha temor de Deus. Ao contrário disso, teremos a representação na prática do que significa Amaleque, com incidência e com força dentro de nossa existência. Uma curiosidade que pouco é sabida: os escribas, ao compilarem o rolo da Torá, no momento em que a pena de sua escrita apresentava falha por conta da ausência de tinta, ele repunha a tinta e a primeira coisa que escrevia antes de voltar às letras sagradas era Amaleque. E depois disso, ele riscava o nome de Amaleque, certificando-se de que a tinta estava boa e que o nome havia sido riscado. Ele voltava aos escritos sagrados. Mateus 22:37, nas palavras de Yeshua, ele diz que nós devemos amar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma e com a nossa mente. Como uma criança. Como uma criança ama. Detalhe interessante é que no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5, não diz amar com a mente, mas diz para amarmos a Deus com todas as nossas forças. O amor aos mandamentos de Deus requer o uso da mente, requer o uso desta habilidade, do intelecto, que representa a energia racional para a vida, a inteligência. E como havemos dito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando alguém segue Amaleque, não existe a necessidade de obedecer a Deus. As pessoas trilham os próprios caminhos, definem os próprios roteiros. Mas o que seria vencer Amaleque? Vencer Amaleque é andar em espírito. Seja feita a tua vontade, disse Yeshua, e não a minha. Aos olhos de Deus, Yeshua diz: seja feita a tua vontade. A palavra de Deus nos traz mais ensinos importantes a respeito disso. Em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Ou seja, o pecado nasce no desejo, o pecado nasce na mente, antes da real existência na prática. Na mente se formula ou se formata a transgressão. Por isso, uma vez concebido na mente, a resultante é a transgressão da Torá e, consequentemente, a morte. Palavras com as quais corroboram o testemunho de Shaul HaShalih, o apóstolo Paulo, quando ele diz: o salário do pecado é a morte. Mas Shaul diz mais no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 17. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Por quê? Porque a carne combate contra o espírito, é Amaleque lutando contra o poder de Deus dentro de cada um de nós. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Qual é a receita prática? A liberdade significa não ceder ao desejo da carne.
A liberdade, na realidade, muitas vezes confundida por aqueles que ignoram os mandamentos de Deus e erroneamente alegam que a graça se constitui num direito de transgressão e que em todas as circunstâncias da vida somos perdoados, independente da nossa conduta. Não, não é assim. A liberdade constitui na obediência, na meditação, no cumprimento da vontade de Deus, da sua palavra, em amor. Davi dizia em suas palavras no livro de Salmos: na sua lei medito, na tua lei medito de dia e de noite, e constitui todo o meu prazer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Prazer na lei de Deus. Quando este sentimento toma conta de nosso ser, quando a meditação nas palavras de Deus, nos princípios, nos conceitos, nos mandamentos, nas diretrizes, nos estatutos, formulam e formatam aquilo que somos e aquilo que devemos ser como servos de Deus, nós temos um encontro com a liberdade. E a liberdade, nas palavras de Yeshua, se nos apresenta como verdade. Então, riscar o nome de Amaleque significa não ter conflito com a carne, mas viver e andar em espírito. Significa compreender com exatidão a necessidade de não ceder para se construir as possibilidades de se amar. Nós éramos escravos, fomos redimidos por Deus. Nós éramos transgressores, pecadores, nós fomos remidos através do sangue expiatório de Yeshua, nosso Mashiach. Nós estávamos sem Deus e nós fomos adotados. Nós estávamos sem esperança e acabamos sendo, pela misericórdia, confortados por Deus. Quem precisa de mim? Qual deve ser o nosso testemunho? Guerras, lutas, dificuldades, todos teremos em muitos momentos de nossa vida. O mais importante de tudo é andar em espírito e apresentar eterna gratidão a Deus pela vitória que Ele nos permite através do Mashiach, de forma que Amaleque não perturbe o nosso sono e não se interponha no nosso caminho. Que o nosso arado permaneça na linha, que lancemos a mão dele e nunca jamais olhemos para trás, demonstrando gratidão pela remissão, pela redenção, pela liberdade e pela definitiva salvação em todos os momentos de guerra. Obrigado pelo seu carinho, pelas suas preces. Shalom Aleichem, Lehitraot. Até a próxima oportunidade. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael. 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 O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom.